Jornal da Alterosa. Oferecimento Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. E Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. Bem-vindos ao JA desta quinta-feira, dia 27 de junho. Vamos aos destaques da edição de hoje. Após ataque a banco em Uberaba, criminosos trocam tiros com a polícia e fazem 7 reféns. Em entrevista exclusiva ao Grupo Diários Associados, Romeu Zema fala sobre os 6 primeiros meses de governo. Prefeitura da capital trabalha para evitar registros de febre maculosa. Agora, no Jornal da Alterosa. Explosão, fuga, troca de tiros, reféns e feridos na ação de uma quadrilha de assaltantes de banco que aterrorizou a população de Uberaba nessa madrugada. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher em estado gravíssimo. 7 pessoas que seguiam para uma fazenda na zona rural foram feitas reféns. 10 bandidos acabaram presos com um arsenal e muita munição. A polícia ainda busca outros integrantes do bando. Daqui a pouco a gente traz as informações completas desse caso. O governador Romeu Zema deu uma entrevista exclusiva ao portal UOL e ao jornal Estado de Minas nessa tarde. Ele fez um balanço das ações do governo às vésperas de completar 6 meses à frente do Executivo Estadual. O governador foi recebido pelo presidente dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa, e pelo diretor executivo Geraldo Teixeira da Costa Neto. A entrevista, no estúdio do jornal Estado de Minas e portal UOL, foi conduzida pelos jornalistas Beni Cohen e Juliana Cipriani. O governador reavaliou a questão dos salários dos secretários do Estado. Eu reconheço que foi um erro. Se eu tivesse tido maior proximidade com o funcionamento, eu nunca teria assinado aquele documento, exceto para mim. Vale lembrar que da minha parte eu estou cumprindo. O governador Zema anunciou que o foco está na atração de novas empresas para o Estado e na privatização de estatais. Hoje nós temos um Estado quebrado. O principal proprietário, dono da CEMIG, chama-se Estado de Minas Gerais. A CEMIG precisa de 21 bilhões para deixar a rede dela de transmissão, de distribuição e a parte de geração em ordem, para não faltar energia, para atender adequadamente os clientes. Ela não tem condição de investir esse valor, ela vai investir 6 bilhões nos próximos anos. No final da entrevista, o governador garantiu que a folha de pagamento do Estado será normalizada após 90 dias da aprovação do ajuste fiscal. Os ajustes vão significar redução de despesa e aumento de contribuição de algumas categorias. Inclusive, a própria reforma da Previdência vai ter um efeito imediato nos cofres do Estado. A polícia procura por criminosos que colocaram fogo em 2 carros em São Gotardo, no Alto Paranaíba. O primeiro carro incendiado, um Gol, estava estacionado na Avenida Brasil, no centro de São Gotardo. O veículo foi rapidamente consumido pelas chamas. O segundo carro, um Logos, foi incendiado na Rua Caetés, cerca de 30 metros de distância do Gol. O fogo foi controlado por um caminhão-pipa da Prefeitura. Segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito do crime foi identificado. Os 2 veículos ficaram totalmente queimados. Os recentes casos de febre maculosa registrados em Contagem, na região metropolitana, deixaram em alerta os órgãos de saúde de Belo Horizonte. A Secretaria Municipal está trabalhando para conter a proliferação dos carrapatos encontrados na Orla da Pampulha e na cidade administrativa. A análise foi feita em carrapatos estrela recolhidos na orla da Lagoa da Pampulha e na cidade administrativa. Os estudos comprovam que os parasitas recolhidos apresentaram o vírus da febre maculosa. Essas áreas já são classificadas como áreas que a gente monitora e leva informação de uma forma rotineira,
né? Não é uma situação nova, então nós levamos sempre e sensibilizamos a população nesse período sazonal de maior risco. O diretor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde conta que medidas foram tomadas para evitar a proliferação dos carrapatos. Tanto de controle ambiental, né, que você vai a campo tentar reduzir essa população de carrapatos, quanto as medidas de orientação, de sensibilização da população com relação aos riscos, as maneiras de prevenção e também os cuidados em casos de sintomatologia que possa levar à suspeição da doença. Em Contagem, na região metropolitana, 4 óbitos já foram confirmados esse ano por febre maculosa. Em Belo Horizonte, 33 casos estão sob investigação e nenhuma morte foi registrada. O carrapato estrela tem como hospedeiros principais as capivaras e os cavalos. Não é difícil encontrar capivaras aqui na região da Pampulha. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é motivo de pânico a confirmação do vírus da febre maculosa, mas as pessoas devem evitar, principalmente, deitar na grama. Se ficar sentado na grama, faça pelo menos uma vistoria a cada 2 horas, né, no corpo para verificar a presença de carrapatos e assim retirá-los no menor período de tempo possível. Nelson faz caminhada todos os dias e já sabe dos cuidados que precisa tomar. Só faço questão de andar aqui no passeio. Por precaução, eu não vou na grama. Crustáceos misteriosos que apareceram na cidade de Araújos, no centro-oeste de Minas, estão preocupando os produtores rurais. Olha só. No poço para a criação de peixes que o seu Hilton tem nos fundos deste sítio em Araújos, um outro bicho tem chamado a atenção do produtor rural. Alguns foram encontrados agarrados na terra, na margem, mas é só colocar a mão dentro d'água para encontrar vários deles. Quando eu vim para cá, achava algum para aqui e para ali, né? Aí achava um ali, outro aqui e tal, mas eu nunca incomodava com isso não. Agora que o trem rendeu demais e o fundo da lagoa tá cheio. O bicho tem uma casca dura, parecida com a de uma ostra, e por dentro uma espécie de lesma. Seu Hilton não faz nem ideia do que seja isso, e o assunto tem dado o que falar na cidade. Uns falam, isso é veneno, outros falam, não, isso é de comer. Não, isso vale dinheiro, isso não vale nada não, isso é perigoso, você não põe a mão nisso não. Nos últimos meses, desde que cresceu a quantidade dos bichos encontrados no poço, muitos peixes têm aparecido mortos, o que aumentou ainda mais o mistério. O seu Hilton diz que chega a retirar de dentro do poço mais de 100 quilos do bicho desconhecido por dia, em apenas uma tarde. Olha quantos ele recolheu. Tudo é colocado em sacos de lixo e depois jogado fora, mas a dúvida continua. Mostramos as imagens ao biólogo Claudemir Cunha, que afirma se tratar de um crustáceo de água doce. Provavelmente essa espécie ela foi inserida dentro de um processo de adaptação e ali ela se desenvolveu, começou a reproduzir, porque se adaptou ao local. Não se trata de um tipo de animal que solta algum tipo de toxina ou veneno, que possa gerar prejuízo ou algum dano físico à pessoa que está manuseando. Ainda segundo o biólogo, não é possível precisar qual a espécie encontrada em Araújos, mas alguns tipos de crustáceos são inclusive comestíveis. No caso do Hilton, a orientação do especialista é não consumir o bicho. Vou fazer do jeito que for, que eu não tenho coragem de comer. Não, nem com pinga não vai. Vamos ver agora como vai ficar o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Céu parcialmente nublado na zona da Mata, Sul e região metropolitana. Há possibilidade de chuva no Jequitinhonha. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens. Em BH, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Guaxupé, os termômetros vão dos 9 aos 25. Oscilam dos 12 aos 33 em Montalvânia. Ficam entre 13 e 31 em Além Paraíba. E em Divinópolis, mínima de 11 e máxima de 30 graus. A monitora de uma creche em Careaçu, no sul de Minas, foi denunciada por abuso, maus tratos e discriminação.
Os pais da vítima pediram para não serem identificados. O casal percebeu que algo errado estava acontecendo quando a filha passou a ter comportamentos diferentes do habitual. 2 meses pra cá, ela mudou a atitude dela, ela estava comendo menos, estava agressiva, falando que ia quebrar o dedinho da irmã dela. Eu sempre perguntava pra ela se estava acontecendo alguma coisa na escola, só que ela sempre falava que não queria falar sobre isso. Um dia, livre, espontânea vontade, ela pegou e me contou tudo o que acontecia com ela na escola. Na mesma hora, os pais procuraram ajuda e, após contato com a polícia, a criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de Pouso Alegre para fazer exames. Fizemos o exame de corpo de delito da minha filha, foi comprovado que teve o abuso. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso, mas as investigações correm em segredo. A Prefeitura também abriu um procedimento administrativo para averiguar a conduta da servidora, que foi afastada da função de monitora na creche. Para a polícia, a monitora disse que trabalha na área de educação há mais de 17 anos e que sempre foi uma pessoa idônea. E disse ainda que as imagens das câmeras de segurança do local podem provar que essas acusações feitas contra ela não procedem. O Centro de Educação Infantil foi inaugurado há pouco mais de 8 anos e, segundo a conselheira, nesse período, outras denúncias já foram registradas. De maus-trato, discriminação, inclusive foi levado até o Ministério Público e o Ministério Público pediu que fosse instalada a câmera lá, né? Mas assim, depois que instalou a câmera, a gente não recebeu mais denúncia, não. Que essa mulher possa pagar por cada ato que ela cometeu com a minha filha, né, o mais rápido possível. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher que foi baleada na cabeça na ação de uma quadrilha de assaltantes de banco em Uberaba nessa madrugada. A polícia não pode vir não, gente, eles vão arrebentar com a polícia. A quadrilha chegou à cidade por volta das 13h45 da madrugada. Eles estavam fortemente armados e divididos em vários veículos. Olha os homens dando tiro nos pulinhos dos bandidos, ó. Durante os ataques, uma pessoa foi amarrada como escudo humano no carro dos bandidos. Eles usaram caminhões para bloquear vias e atrasar a ação da polícia. O bando seguiu até uma agência do Banco do Brasil, onde um cofre foi explodido. O barulho alertou os policiais, que perseguiram e trocaram tiros com os assaltantes. Na fuga, eles atiraram na cabeça de uma mulher que estava dentro de um carro. Ela está internada e o estado é grave. Outros 2 homens foram feridos, um com um tiro no pé e outro por estilhaços. Os disparos dos criminosos acertaram a Câmara Municipal e o quartel do Corpo de Bombeiros. Em um hospital, os pacientes com medo deitaram no chão. Eles ainda fizeram 7 pessoas reféns em um caminhão que levava trabalhadores para uma fazenda da região. O veículo foi cercado pela polícia na BR-262, entre Uberaba e Araxá. Houve negociação e mais troca de tiros. Nosso pedido aqui é nossa integridade física. Nós sair, deixar nós presos lá sem esculacho, sem botar a mão em ninguém. Nós só vamos fazer a lei. Os senhores serão detidos e conduzidos à delegacia de polícia civil de Uberaba com a integridade física dos senhores totalmente garantido. Depois de 2 horas de negociação, os bandidos resolveram liberar os reféns. 10 homens foram presos. De acordo com a PM, eles integram uma quadrilha do estado de São Paulo especializada em assalto a bancos. Com eles foram apreendidos 11 fuzis, uma metralhadora .50 e 2 pistolas, além de munição e coletes à prova de balas. A suspeita é de que possa haver mais envolvidos e a polícia ainda não encerrou as buscas na região. Daqui a pouco, o estado de Minas lança um novo aplicativo que permite acesso às notícias com muito mais facilidade na tela do celular. Eu te mostro já já, não saia daí. Um senhor de 91 anos de idade que aprendeu a escrever há apenas 5 anos acaba de realizar um sonho, lançar um livro. Vamos conhecer agora um pouquinho da história do seu Manuel. Esta cena representa a realização de vários sonhos do seu Manuel. Isso aqui, aos meus 85 anos, representa essa árvore que estava secando. Esse brotinho verde é a conquista do sonho perdido.
Depois de 85 anos, já está mais para lá do que para cá. E depois começou a nascer uns galinhos, que foi quando eu comecei a estudar. Aí descobri a vida e aqui estou. Em Busca dos Sonhos Perdidos. Este é o título da primeira obra literária deste homem guerreiro, que superou todas as adversidades para lutar pelo que acredita. Há 5 anos, o seu Manuel começou a cursar o ensino fundamental no Centro de Estudos Supletivos Custódio Furtado de Souza. A TV Alterosa conheceu a história dele em 2017. Naquela época, mesmo começando a escrever as primeiras frases, ele já sonhava alto. Eu estou formando o 3º ano e eu tenho 5.130 histórias, 51 blocos de 100 histórias, que é um livro que dá muita quantidade. Com 91 anos, o seu Manuel deixou registrado nestas páginas muitas memórias de vida e histórias. O que eu fiz foi a Glorinha, quando ela me botava de castigo, aí depois que ela saiu, no outro dia eu digo, professor, eu fiz um poema para a senhora, ela disse, então fala. Eu digo, tu és minha unha encravada que tanto me fez sofrer, nem que as outras caiam eu consigo esquecer de você. O Bate-Papo já tarde de hoje conversa com o presidente de uma ONG que trabalha na defesa social. A organização não governamental criou um aplicativo que ajuda dependentes químicos a se tratarem e também dá orientações a quem quiser ajudar. O aplicativo chama Contra Drogas. É um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente na Play Store da Google. Vendo a necessidade das pessoas, a dificuldade das pessoas em encontrar vaga, em conseguir ajuda para o dependente químico ou para a família, né? A gente vendo isso, nós pensamos como que a gente poderia dinamizar essa questão. A ajuda está na mão das pessoas. Todo mundo tem um telefone celular. A página principal do aplicativo, né, que a gente tem as abas, que sobre nós, a segunda aba é Busca e Ajuda em Minas Gerais, que é um aplicativo nacional, mas como nós estamos sediados em Minas, nós priorizamos o atendimento à população de Minas Gerais. Ela vai clicar na cidade e encontrar o serviço que tem naquela cidade. Tem uma aba que é interessante, que é a aba Quer Ajudar Alguém. Ao clicar nessa aba, ela vai encontrar um serviço de emergência, que é o caso do dependente químico, está em crise de abstinência, ou né, ele usou a droga e ficou nervoso, está agressivo. Na segunda parte dessa aba é aquela ajuda que quando você quer pedir uma vaga, né, para internação, para que a gente faça um encaminhamento para a pessoa se internar e buscar um tratamento. A população é muito carente de informação e de auxílio nessa área de política sobre drogas. Ninguém sabe por onde começar e o aplicativo ele vem justamente isso, trazer aquele primeiro passo para as pessoas que necessitam. Lembrando que o nome do aplicativo é Contra Drogas. E se você quer ficar bem informado e ter todas as notícias de Minas, do Brasil e do mundo na tela do seu celular ou na palma da mão, o Jornal Estado de Minas está com uma nova versão do aplicativo. É muito simples, é só você abrir o app, escolher a reportagem que você quer ver, né? Você consegue ver o percentual de acessos daquela matéria, marcar onde você parou a leitura para continuar a ler depois e ainda tem a possibilidade de compartilhar a notícia com outras pessoas. O aplicativo ainda te lembra do modo noturno, para que a tela fique mais agradável aos olhos, não atrapalhe, né, o leitor durante o sono ou antes de dormir. Você ainda pode buscar o conteúdo pelo nome do colunista. É simples demais e muito bom ter as notícias nas suas mãos, né? O app está disponível para Androids, iOS, basta baixar o Google Play ou o App Store e você vai ter todas as notícias na palma da mão. O JA fica por aqui e vocês vão assistir agora as notícias nacionais no SBT Brasil. Eu te espero amanhã para a gente fechar a semana, tá? Uma ótima noite. Tchau.